Olá, pessoas! Estamos começando aqui uma série muito especial de professores de sucesso, professores que aplicaram a educação financeira nas suas vidas e que também levaram aí essa educação financeira para a sua sala de aula, impactando a vida dos seus alunos e dos familiares desses alunos, levando então essa transformação e esses benefícios para toda a comunidade escolar. E estamos iniciando essa série com o professor Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite e fala um pouquinho aí para a gente quem é o Eduardo. Bom, eu sou professor Eduardo, sou pedagogo, professor de História e Geografia. Quando eu fiz o curso pela SME de Jacareí, eu estava trabalhando, né, como P1 numa sala de quarto ano. A diretora perguntou se eu gostaria de fazer o curso. Eu falei, bom, vamos lá, vamos fazer, vamos aprender. E aí, uma coisa que mudou muito a minha vida foi esse curso e agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Ai, fico muito feliz. Eduardo é um caso de orgulho aqui para mim, professora orgulhosa de seu aluno, né? Ele tem bastante história de sucesso aí para contar. Então, para você começar a contar a sua experiência, Edu, conta para a gente quem era o Eduardo antes do curso de educação financeira. Olha, muitos problemas financeiros. Porque, assim, é, a gente não é preparado para a vida financeira, né? A gente sai da escola, vai trabalhar e a gente acha que vai ser tudo simples, né? Vou trabalhar, pagar minhas contas. Então, assim, eu tive muitos problemas financeiros, né? Não que hoje eu não tenha, mas hoje eu consigo lidar com esses problemas financeiros com mais clareza, com mais calma. E antes eu fazia empréstimo, não conseguia pagar empréstimo, fazia outro empréstimo, e aí passava o cartão, e depois passava o cartão, não conseguia pagar, pagava o mínimo, fazia empréstimo para pagar o cartão. Então, assim, por isso que eu disse que foi um divisor de águas o curso, porque ali eu comecei a aprender a, né, manter a calma, por mais que às vezes a gente acaba ficando nervoso com a situação, fala, não, peraí, tem solução e a gente tem como resolver isso, mas antes não, eu resolvia pedindo empréstimo. Aí eu pedia empréstimo, gerava mais uma dívida e não conseguia pagar a dívida aí pedia outro empréstimo, mais juros, né? Cheguei a fazer uma loucura de parcelar um cartão que eu descobri que eu estava pagando o financiamento de um carro. No final do cartão, que estava 6 ou 7 mil na época, eu estava pagando quase 30 mil, se eu fosse somar todas as parcelas. E eu Meu tive que Deus. pagar, né, depois de ter negociado. Então, hoje eu aprendi a ter calma. Não consigo pagar o cartão inteiro, também não vou resolver o problema parcelando do jeito que o banco quer. Vamos resolver da nossa maneira, com calma, se organizar, não usar o cartão e no futuro. Então, assim, a minha vida financeira era bem desorganizada, né? Bem comum para muitos brasileiros, né? Não só para professores, a gente sabe, mas bem comum. E como que era o sentimento de viver uma vida assim, desorganizada, perdido, sem luz, faz um empréstimo? Como que você se sentia? Chegou a perder noites de sono, afetar a saúde? Como que foi? Ah, bastante, né? Afeta muito a saúde. Eu sou hipertenso, sou diabético. Então, assim, quando eu fico nervoso, tudo sobe, né? Sobe pressão, sobe diabetes. Então, assim, é ruim. Infelizmente, era uma situação que eu não sabia lidar muito com isso. Então, assim, afetava muito a saúde. A gente sabe, né, que afeta demais a saúde, até a produtividade no nosso trabalho também é afetada quando a gente está com problemas financeiros. Tem um estudo de uma universidade da África do Sul, se não me engano, que mostra que estresse financeiro aumenta em 13 vezes a chance de infarto. Então, é um dado alarmante mesmo, né? É importante a gente cuidar da nossa saúde financeira para que a nossa saúde física e emocional também esteja sendo cuidada, né? E acho que foi bem isso que você vivenciou, né, Eduardo? E como é que é o Eduardo, então, hoje, depois de ter passado por essa transformação, ter passado pelo nosso curso de educação financeira, o que que mudou? Como que é? Então, assim, mudou bastante, porque, como eu disse, eu descobri que não tem como acabar com certas dívidas assim da noite para o dia. Porém, eu não preciso ficar surtando com isso, né? E assim, sempre que posso, eu vou negociar e pagar,
dentro das minhas possibilidades. Porém, também eu não preciso mais desesperar e falar, não, vou fazer o que o banco quer nesse momento, né? Algumas dívidas, a primeira proposta que o banco faz é essas loucuras que eu fiz, que eu paguei quase um carro. Depois que o banco vê que ele não está conseguindo negociar, eu percebo que ele realmente entra em contato de novo e faz uma coisa mais justa. Então, assim, a princípio, eu aprendi a ficar mais calmo, manter a calma. Uma das coisas, assim, que eu aprendi, né, como você fala muito no curso, aprender a se pagar, né? Então, eu coloquei lá uma dívida que eu tenho todo mês, que eu coloco no banco, né? Inclusive, isso já me ajudou em outras situações, né? Reserva de emergência, aconteceu uma emergência, eu tive que tirar o dinheiro. E aí eu, olhando assim, eu penso, tá, se eu não tivesse essa reserva, eu teria que estar fazendo o quê? Passando o cartão. E passando o cartão, e vou pagar como esse cartão depois? Então, assim, essa de se pagar, eu sou grato por isso, porque já passei por situações em que eu precisei tirar aquele dinheiro, e assim, era um dinheiro que eu sei que estava lá, e não me fez falta, porque eu já estava guardando aquele dinheiro. Não é um dinheiro que eu precisei emprestar do banco, não é um dinheiro que eu precisei passar cartão. Então, assim, é uma coisa assim que mudou bastante. E eu pretendo sempre estar, né, aumentando essa reserva de emergência para que, quando acontecer outras emergências, eu ter lá esse dinheiro. E se não acontecer, o dinheiro está rendendo, né? Que é interessante para a gente. Então, Perfeito. acho que é Melhor uma que não das mudanças. aconteça, mas se acontecer, está prevenido, né? Com certeza. E enquanto não acontece, está rendendo, né? Eu achei muito interessante essa parte que você falou, Eduardo, que você mostrou o quanto a educação financeira te trouxe também uma inteligência emocional para lidar, porque aí você viu que, calma, não vou sanar todas as minhas dívidas do dia para a noite, mas eu vou me organizar financeiramente e aí eu vou pegando as negociações que realmente são justas, são válidas e que cabem no meu bolso. E perfeito, porque muita gente acha que às vezes, eu só vou organizar minha vida financeira depois que eu quitar todas as dívidas, uma pessoa que está muito endividada. E não. Você vai se organizar e vai se planejar para começar a pagar essas dívidas. Você vai fazer um plano, né? Mas é bem isso que o Eduardo falou. O banco, a primeira proposta que ele vai te fazer, ele quer vantagem para ele, não para você, né? Sim. Então, é interessante realmente ter essa maturidade, essa inteligência emocional de falar, espera, vou fazer com calma, né? Vou me planejar, vou ver quanto do meu orçamento mensalmente eu consigo pagar numa parcela de dívida. Então, é isso, é se organizar, ter um planejamento que você saiba o quanto você pode negociar para a dívida e ir fazendo uma por uma e não mais se desesperar, afetar a saúde, afetar a noite de sono. Achei muito importante você compartilhar essa experiência. E outro passo bacana que você sempre me fala e que eu acho muito legal essa estratégia que você adotou, que é você colocar como uma dívida, como se fosse um boleto a pagar, o boleto do Eduardo. Então, ele adotou essa estratégia de ter esse comprometimento, como se fosse uma conta, como as outras que ele tem que pagar, onde ele já transfere ali um dinheiro para ele investir, aplicar esse dinheiro. É esse conceito que ele falou, né, de se pagar, é o conceito que a gente fala de pague-se primeiro. Então, você recebe o salário e sai pagando todas as contas. Mas paga você primeiro, que é esse dinheirinho que você vai separar para investir, para guardar, para formar a sua reserva. E o Eduardo adotou essa estratégia muito bem, né? E foi aí que ele começou a investir, né, Eduardo? Como que foi essa Sim. experiência de começar no mundo dos investimentos? Primeiro momento eu fiquei preocupado. Eu lembro da aula que você passou. Falei, bom, eu vou fazer um teste nesse negócio aqui. Aí peguei, investi lá um dinheirinho lá. E assim, em muito pouco tempo, estava rendendo centavos, mas estava rendendo centavos a mais do que a poupança. E aí eu falei, bom, isso aqui é legal. Foi quando eu comecei a investir no Tesouro Selic. Em um dado momento, eu peguei e falei, bom, agora eu quero entender como é que faz para mexer com ações. Eu fui
comprando ação à torta direita e eu falo, mas eu não estou rendendo esse negócio. Tem hora que sobe, tem hora que desce. Aí eu comecei a descobrir as ações que têm dividendos, né? E hoje eu trabalho muito com os FIIs, né, que é os fundos imobiliários, que eles rendem mensalmente, né? E eu acabei descobrindo que um FII que eu pago lá, acho que 10 e pouquinho por unidade, ele está rendendo mais do que a Selic no final do mês, assim, a quantidade de rendimento dele, ele rende 11 ou 12 centavos, depende do mês, e ele está rendendo muito mais se eu fizer a soma pela Selic. Né? Só que é um Legal. dinheiro, o FII é um dinheiro que está lá, esses dividendos vai virando uma bola de neve, mas assim, eu acho é algo que eu resolvi fazer o investimento para dividendos. Mas assim, não esqueci da reserva de emergência, de botar na Selic, né? Mas eu resolvi ser assim, um pouco mais agressivo. Eu falo, eu quero ver esse dinheiro entrando de verdade na minha conta, porque tanto todo mundo fala, e eu achava assim, ah, mas investir em ação é coisa para quem tem dinheiro. E não, R$ 10 você, dependendo, tem umas ações que você paga R$ 5. E ela vai render lá centavos a cada trimestre, semestre, né? Tem as ações que rendem bastante todo mês, tem ação que rende pouco, mas assim, as frações dela, não dá para comprar uma ação inteira, mas as frações delas, elas estão bem baratas, né? Aí tive ali um medo do imposto, porque a gente falava, ah, se você vendeu, você tem que pagar imposto. Aí o outro fala, não, mas tem que pagar se for vender acima de 20 mil. Falei, ah, mas aí diz que se você vende, aí eu fiquei assim, pô, então é um dinheiro que eu tenho, mas eu não posso usar, porque se eu usar eu vou ter que pagar. Então, assim, é uma coisa que eu fui muito que aprendendo e buscando, né? Eu gosto muito do. Hoje eu tenho muito mais fundos imobiliários do que as ações, que ele rende, mesmo que centavos, ele rende todo mês. Então, assim, eu precisei tirar um dinheiro, mas de qualquer forma, eu já cheguei a render ali em torno de 30, R$ 40 por mês de fundos imobiliários. É pouco, mas para quem não rendia nada, esse dinheiro estava sendo jogado fora naquele desespero de pagar a dívida, de repente você vê esses dinheiros pintando assim na conta e fala assim, nossa, né, até que é um dinheiro que eu não fiz nada, ele está ali, né? Está aparecendo. Então, assim, eu gosto muito dessa área dos fundos imobiliários. Mas até cometi um erro, como eu falei, eu parei de investir na Selic por conta desse esse dividendo um pouco mais alto do que o fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário um pouco mais alto do que a Selic, apesar que a Selic subiu agora, então ficou melhor, né? E quando eu precisei tirar o dinheiro, eu acabei perdendo, porque como a ação ou o fundo imobiliário, tanto ele sobe quanto ele desce, quando eu tirei, além de eu parar de receber os dividendos, eu acabei perdendo na hora de tirar. Aí eu falei, ah, tá vendo? Fui querer ser agressivo demais, aí apareceu a emergência, e cadê minha reserva de emergência? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, não tem como, né, infelizmente, mas eu gostei, mesmo assim, hoje eu não invisto só no FII. Eu pego lá, se eu coloco R$ 200, R$ 100 eu vou investir no FII, R$ 100 eu trabalho na taxa Selic, para não deixar de ter a Selic, mas eu também não consigo deixar de ter aqueles dividendos que está aparecendo na minha conta, que está começando a crescer novamente, né? Perfeito, olha só, hein? Muitas emoções de um professor investidor. Gostei de ver, parabéns. Muito, muito, gente, eu tenho muito orgulho do Eduardo, que eu vi a trajetória dele ali do início, né, quando ele começou. Então, é isso mesmo, ele teve os aprendizados, teve os testes, né? Excelente, viu aí a importância ele provou o gostinho ali dos rendimentos ali dos FIIs, e aí quis ir um pouquinho mais, mas viu na prática a importância da disponibilidade do dinheiro, que é, que é o que a gente busca para essa reserva de emergência. Né? Então, para a reserva de emergência, realmente a gente tem que ir nos clássicos investimentos, porque ele precisa estar disponível sem eu ter essa questão de, ai, no momento que eu precisei, estava em desvalorização, estava em baixa e me atrapalhou.
Então, é muito importante isso. Ter um investimento ali que é para reserva, ele não vai render muito e a gente tem que aceitar isso, né? Ele vai estar mais ali disponível, líquido, né? Para quando eu precisar. E os FIIs, né? Os fundos imobiliários que ele gosta bastante, ou as ações, eles são para ir construindo esse patrimônio e aumentando essa bolinha de neve aí que vai rendendo para a gente. Então, ele provou o gostinho de ver o dinheiro trabalhando para ele, que ele deixou o dinheiro lá e viu esse rendimento. E muito legal você contar, né, que muitas pessoas acham que só pode começar a investir com muito dinheiro. E você está aqui mostrando que você compra FIIs por R$ 10, e que é possível sim a gente começar a investir com pouco dinheiro. E você vê ali os centavinhos começando com centavos, depois foi para R$ 30. E é isso, gente. Centavos hoje, milhares amanhã, é uma construção, né? Então você está construindo aí seu patrimônio. Não tem essa de fórmula mágica, dinheiro fácil e rápido. Isso é golpe, isso é pirâmide, né? Então tem essa consistência, continuar todo mês aportando, investindo, vendo esse patrimônio crescer. Muito legal você contar que teve um momento que você realmente precisou da reserva e você teve da onde tirar para não gerar novas dívidas no cartão. Então, assim, incrível a sua jornada. Parabéns. Eu tenho um orgulho imenso aí de você, que eu vi desde o começo, né? Que é isso. Tem assim alguma coisa que você nunca imaginou que seria possível você fazer e hoje você faz? Uma das coisas que eu já falei, né? Investimento em ação, fundos imobiliários, nem sabia o que que era, eu fui, né, buscando nesse lance de querer dividendos, mas eu achava assim que a ação era coisa para quem era rico. E o investimento, o investir, eu achava que era coisa para quem tinha dinheiro, né? Que muito se fala assim, eu já ouvi de amigos professores, mas você não vai ficar rico investindo, então assim, é besteira. Não, rico eu não vou ficar, mas eu sei que eu tenho dinheiro que eu posso fazer render para mim, né? Eu não vou que nem tem algumas, né, alguns influencers da internet que acha que fala como se fosse fácil, né? Não vamos citar nomes aqui, mas a gente sabe, fala como se fosse fácil, é só chegar lá, investir e ganhar 1 milhão por mês. Não, mas assim, quando eu comecei a investir lá no curso, em 2019, os investimentos mais baratos eram 30, R$ 40. Hoje você tem, como algumas plataformas, fundos de emergência a partir de R$ 1. Então, assim, é algo que você pode sim começar. Mas R$ 1 não rende nada, mas você tem que começar. Eu comecei a investir, eu lembro que eu botei uma meta de R$ 50 por mês. Então, eu levava 2 meses e pouquinho para conseguir investir numa fração lá no Tesouro Selic, porque estava cento e pouco. Mas eu botava lá na conta aqueles R$ 50. Hoje eu estou colocando 230, tem mês que eu ponho 250, fora o próprio dividendo que acaba, os meus dividendos de FII eu já reinvisto atualmente, automaticamente no FII lá da ordem deles mesmo, porque já rendeu o ponto já rende a ponto de comprar outro. Então eu sempre Perfeito. vou estar ali, ele está se comprando sem eu precisar colocar. Mas assim, eu acho que para mim uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida era estar investindo. Então é algo, e quando eu falo, por exemplo, eu falo para minha família, como eu falo para minha mãe fala: "Nossa, mas você sabe o que você está fazendo?" Hoje ela deposita o dinheiro e põe lá eu estou lá com a conta dela no meu celular e eu invisto para ela também. Que No começo legal. ela falava: mas eu vou colocar o dinheiro na sua mão, você sabe o que está fazendo? Eu falo: saber? Eu não sei, eu sei o caminho, eu sei que, né, no caso, na conta da minha mãe, eu não sou tão agressivo, não invisto em ações. Aham. Ela queria investir na poupança, eu fiz ela desistir da poupança, então eu coloco lá na taxa Selic. Mas assim, eu consegui convencer a minha mãe que o banco que ela estava investindo não era assim uma coisa boa. Então assim, no começo foi difícil, hoje ela deixa na segurança. Ela fala: o dinheiro está lá, você sabe o que você faz, né? Então, assim, é uma coisa que eu também nunca imaginei, tá tomando conta do dinheiro da minha mãe, né? Então, assim, é uma Que responsabilidade orgulho! grande.
Parabéns, ó, virou o consultor financeiro da família, gente. Parabéns, Eduardo. Muito Ah, que legal. isso. Muito, fico muito feliz, de verdade. E você vê, né? Ah, você não vai, alguns amigos professores mesmo falando, você não vai ficar rico investindo e tal. Mas se a pessoa não investe, ela gasta aquilo. Exato. Se ela tá gastando, ela também não tá ficando mais rica, ela tá ficando mais pobre. Mas você que está aí formando um patrimônio, você está assim acumulando riqueza, né? Ninguém vai ficar milionário em um ano, né? Vai levar anos, é longo prazo, é isso mesmo. Mas quando chegar lá, você vai ter chegado. E quem não começou como você, na época que você vai falar, putz, eu devia ter começado quando o Eduardo comentou lá, né? A pessoa vai sentir, né? É que a gente acha, eu acho que deveríamos ter começado antes, né? A gente deveria ter começado no primeiro emprego da vida, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas é É uma coisa que exatamente. eu trabalho muito. Tem uma matéria do Estado, chama-se Projeto de Vida, e no terceiro ano tem um conteúdo lá que fala Meu Dinheiro, Minhas Regras. E aí eu trabalho dentro dessa matéria com eles a questão da educação financeira.